revelado o incrível gesto da faxineira que transformou a vida da filha do milionário perdido. Ana acordava antes do sol nascer. O despertador insistente soar vezes sem conta, como um grito para a rotina que se repetia. No pequeno quarto que dividia com sua filha Maria, a luz fraca iluminava o sorriso da menina, sonhando inocentemente. Ana tirava o peso das cobertas, tentando não fazer barulho, sabendo que a vida naquele bairro humilde da zona norte do Rio de Janeiro exigia sacrifícios. Ela descia as escadas até a cozinha que cheirava a café fresco, um elixir que lhe dava força. Um dia, tudo vai mudar, lembrava-se das palavras de sua mãe. Logo, Ana pegava o ônibus lotado, espremida entre corpos cansados e olhares vazios. No elegante escritório onde trabalhava como faxineira, um homem de cabelos desgrenhados, mas bem vestido, olhava pela janela sem ver nada. Eduardo, o milionário que se refugiara na solidão após brigar com o pai, exibia uma tristeza tão profunda que Ana sentia na pele. Com compaixão, ela decidiu que precisava fazer algo. Em uma tarde qualquer, depois de limpar os pisos imaculados do escritório, Ana reuniu coragem e decidiu surpreender Eduardo. Com suas próprias mãos, ela preparou um bolo de cenoura receita que sua mãe ensinara. Com um carinho genuíno, deixou uma carta sincera ao lado, repleta de amor e esperança. Às vezes, o que precisamos é saber que não estamos sozinhos, escreveu. O gesto era simples, mas carregava a força de sua luta diária. Enquanto isso, Maria estava na escola, cheia de energia. Durante o intervalo, conheceu Laura, a filha de Eduardo. Elas rapidamente se tornaram amigas, compartilhando risadas e segredos, mesmo que as diferenças sociais saltassem aos olhos dos outros alunos. Ana e Eduardo estavam interligados pelas risadas inocentes de suas filhas, sem perceber. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando Eduardo descobriu a identidade de Ana, seu mundo desabou. Para ele, era doloroso confrontar seus preconceitos, enquanto a conexão que começava a florescer ameaçava quebrar barreiras que ele nem sabia que existiam. Ele lembrava-se das palavras de seu pai, que acreditava que a riqueza era tudo. Mas, naquele instante, Eduardo começou a duvidar. A felicidade não era medida em números, mas em laços humanos. Enquanto observava Maria crescer cheia de confiança, Ana se sentia angustiada. A amizade das meninas trazia esperança, mas seus sonhos de uma vida melhor pareciam distantes. A luta diária consumia suas forças, e naquelas noites em claro, Ana se perguntava, e se arriscar fosse a resposta? A tensão aumentou quando uma situação na escola levou Ana e Eduardo a se cruzarem novamente. Olhando nos olhos um do outro, perceberam que a transformação que buscavam estava mais perto do que imaginavam. A pergunta pairava no ar: seriam capazes de superar as barreiras sociais e encontrar a verdadeira conexão que tanto precisavam? Capítulo Ana sentia o coração disparar quando se viu frente a frente com Eduardo. O homem que ela havia observado tantas vezes, alheio e triste, agora parecia real, pulsante, quase humano. Ela notou os olhos dele buscando respostas nas profundezas de seu ser, enquanto tentava encontrar coragem para abrir a boca e falar. Era um momento crucial, que poderia definir não apenas suas vidas, mas de suas filhas também. Eduardo foi o primeiro a quebrar o silêncio, forçando um sorriso tímido. Oi? Eu sou o Eduardo, disse, estendendo a mão. Ana hesitou, um misto de nervosismo e emoção tomando conta dela. Ana, respondeu, aceitando o gesto. O toque foi leve, mas a conexão sentida foi intensa, como se algo maior estivesse por trás daquele simples cumprimento. Com o tempo correndo, a conversa fluiu. Eduardo começou a compartilhar suas frustrações e mágoas sobre a vida que levava. Ele estava cercado de luxo e, por mais que parecesse encantador, se sentia preso.
Ana escutava atenta, sem interromper. A cada palavra que ele falava, ela lembrava que não era apenas ele quem estava se abrindo, mas também ela, de uma forma sutil, revelando suas próprias inquietações e desafios. Às vezes, sinto que o dinheiro não vai me dar felicidade, ele confessou, um lampejo de vulnerabilidade em seus olhos. Ana se surpreendeu com a sinceridade dele. E o que te faz feliz, Eduardo? Perguntou, suas palavras pairando no ar como um ecos de esperança. Ele hesitou por um instante, olhando profundamente nos olhos dela. Eu não sei. Talvez conhecer pessoas de verdade, que não estão interessadas em status ou na minha conta bancária. Aquela resposta ressoou dentro dela. Você está aqui, Ana disse, quase em um sussurro, e eu sou apenas uma faxineira. Não vou te oferecer nada além da sinceridade. O peso de suas realidades ficou exposto, como se não pudessem mais ignorar as barreiras que haviam construído por tanto tempo. As duas filhas, desatentas, jogavam na praça do lado de fora. Maria e Laura brincavam como se nada importasse, unidas em um laço que desafiava as convenções. O que Ana não sabia era que elas também estavam se observando à distância, já sentindo que aquele encontro tinha um significado mais profundo. Enquanto Ana e Eduardo trocavam palavras, os desafios da vida começavam a se misturar. Eduardo viu sua vida transformada pelo relato simples e poderoso da mulher à sua frente. Era como se a dor de Ana conseguisse tocar nas feridas dele. Cada confissão trazia um pouco mais de luz ao ambiente sombrio que ele costumava habitar. Eduardo começou a refletir sobre o que poderia fazer diferente. Uma centelha de coragem acendeu dentro dele e ele havia se permitido sentir, havia deixado de lado a armadura que costumava usar. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida o invadiu: poderia realmente sair de sua zona de conforto? E Ana, ao notar a hesitação em seu olhar, se perguntou se havia alguma chance de mudar a vida dela para sempre. A conversa terminou abruptamente com o toque de um celular. Eduardo olhou para a tela, era uma ligação do pai. Os olhos dele escureceram, e o sorriso que começara a nascer se desfez. Em um instante, Ana sentiu a energia mudar e compreendeu: os fantasmas do passado não estavam tão longe assim. Enquanto Eduardo se afastava para atender a chamada, um profundo silêncio pairou entre eles. As meninas, agora paradas, percebiam que seu encontro poderia ter consequências maiores do que esperavam. Ana olhou pela janela do escritório e sentiu um vento suave passar, trazendo consigo um misto de esperança e incerteza. O que aconteceria a seguir? Aquele momento havia mudado a vida deles, mas seria suficiente para que corações tão marcados pudessem se encontrar de verdade? As perguntas ecoavam na mente de Ana enquanto Eduardo se afastava. Seriam eles capazes de atravessar os portões que a vida lhes impôs? Ou as grades da sociedade ainda os manteriam separados? Ana observou Eduardo se afastar, seu reflexo na janela era agora um emaranhado de emoções. O sorriso que ele havia trazido parecia apagado, como se toda a luz tivesse sido abduzida pelo telefonema. Ela se permitiu pensar na ironia da situação. Estava tão próxima de um novo começo, mas a realidade parecia puxá-la para longe, como um fio invisível segurando os dois separados. Maria e Laura, com os olhos brilhando, esperavam ansiosamente pela volta do recém-conhecido. Uma energia leve e contagiante emanava das meninas, um contraste gritante com o peso que Ana sentia em seu peito. Ela precisava saber o que se passava na mente de Eduardo. A conexão que haviam formado instantaneamente deixou uma marca profunda em seu espírito. Ele estava ali, disposto a ouvir, e isso era um feito raro. O que aconteceria quando ele retornasse? Num sopro nervoso, Eduardo se afastou do telefone, a expressão ainda confusa. Ele se dirigiu de volta até Ana. Desculpe, foi meu pai, só mais uma cobrança sobre os negócios da família, disse, exalando uma frustração que era palpável. Ana sabia que aquele era um entrave que muito provavelmente moldava a vida dele. Ela se permitiu ser vulnerável, e enquanto olhava em seus olhos, disse: eu entendo. Às vezes, as expectativas pesam mais do que acreditamos. Suas palavras ecoaram como um convite a um diálogo mais profundo, mas o brilho nos olhos de Eduardo parecia já ter diminuído. Eu não sei em que direção estou indo, confessou ele, sentando-se,
mas mantendo uma certa distância. Ana percebeu a luta dele, e isso fez seu coração apertar. As meninas começaram a chamar, sem saber o peso subjacente naquelas trocas. Mamãe, vem ver o que a gente fez. As risadas e gritos inocentes eram uma lufada de ar fresco, mas Ana não pôde evitar o receio de que essa felicidade fosse passageira. Eduardo desviou o olhar para as crianças, um sorriso involuntário brotou em seu rosto. Elas parecem felizes, comentou, quase como se tentasse lembrar o que era sentir essa felicidade crua e sem barreiras. Sim, elas são tudo o que tenho, respondeu Ana, sua voz tremendo um pouco. Por mais que a vida me coloque obstáculos, elas sempre encontramos um jeito de seguir em frente. Cada palavra era uma peça do seu próprio quebra-cabeça se juntando. Eduardo fez uma pausa, seus olhos fixos nas menininhas. Ana, você me faz pensar, talvez eu também possa fazer algo diferente. Uma decisão, uma mudança. Às vezes, é preciso coragem, não é? O tom de esperança que carregava era combustível para a chama que crescia dentro dela também. O que parecia ser um pequeno momento começou a se transformar em algo muito maior do que esperavam. Mas, incríveis mudanças não vêm sem sacrifícios ou consequências. Ana estava certa disso. As palavras deixaram sua boca antes que ela pudesse se segurar. Eduardo, e se sua vida não for apenas sobre obrigações, mas também sobre escolha? O que aconteceria se você deixasse tudo isso para trás? O olhar de Eduardo se intensificou, quase como se ele estivesse apenas agora percebendo a porta que Ana havia aberto. Você acha que eu deveria? Sua voz estava tensa, tão carregada de dúvidas e esperanças. Ana sentiu seu próprio coração acelerar. O que começava como conversa casual poderia levá-los a um caminho de transformação, mas seria ele capaz de correr o risco? Ela não sabia a resposta, mas viu em seu olhar que o desejo de mudança havia emergido. Mas antes que pudesse aprofundar mais nesse caminho, o celular de Eduardo apitou com uma mensagem. Ele olhou rapidamente, e sua expressão voltou a se cerrar. Preciso ir, é meu pai novamente, disse ele, já se levantando. A conexão que começou a florescer entre eles parecia ameaçada pela barreira invisível da realidade. Ana sentiu uma mistura de frustração e tristeza. Como poderiam aproveitar aquela oportunidade se sempre havia algo a intervir? Eduardo, espera! Ela chamou, mas ele já estava prestes a se afastar novamente. E o que ela mais temia era que ele nunca voltasse. Precisamos conversar mais sobre isso. Sua vida não precisa ser só o que os outros querem, ela pediu. A urgência em sua voz ecoava na sala, assim como a esperança em seu olhar. Mas no fundo, mesmo enquanto Eduardo se afastava, uma questão pairava no ar: até onde eles estariam dispostos a ir para encontrar a verdadeira felicidade? A resposta estava mais distante do que esperavam, mas havia algo inevitável se formando entre eles. E Ana não sabia se estaria pronta para lidar com os riscos que essa verdade poderia trazer. Ana sentiu um frio na barriga enquanto Eduardo se afastava, uma sensação de impotência a dominava. As palavras que ele deixará no ar pareciam vibrar, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Depois de tudo, o que será de nós? Ela pensou, o olhar preso ao advogado que se afastava. As crianças chamavam, mas o timbre de suas vozes soava distante, uma música suave tocando ao fundo de um drama que se desenrolava em seu coração. Maria e Laura, um par de pequenas artistas, continuavam a exibir seus desenhos coloridos, sem saber que a mãe estava no meio de uma tempestade emocional. Mamãe, olha só! Fizemos um arco-íris! A animação delas trouxe um fio de alegria ao emaranhado de sentimentos de Ana. Ela se agachou, forçando um sorriso. Está lindo, meninas! Mas sua mente só conseguia pensar em Eduardo. O telefonema de Eduardo a tirou de seu mundo. Aquela ligação, seu pai, as obrigações. Compreendia que eram parte do fardo que ele carregava. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Pensou Ana, uma ideia surgindo como uma luz tênue em meio à escuridão. Se apenas ele pudesse ver que mais do que obrigação, a vida era feita de escolhas e esse colorido estava ali, à disposição. Ana se levantou lentamente, as crianças ainda imersas em sua alegria inocente. Por que não vou atrás dele?
Uma voz interior sussurrava. Ao mesmo tempo, a voz do medo dizia, e se ele não quiser te ouvir? E se tudo isso for em vão? Ela respirou fundo e decidida, caminhou até a porta. O gesto talvez fosse impulsivo, mas dentro dela um desejo ardia, não deixar a chance escapar. Eduardo estava na calçada, celular na mão, o semblante ainda tenso. Ana hesitou um instante, mas, ao ouvi-lo murmurar algo em voz baixa, o coração dela apertou. Ele parecia só, perdido em pensamentos. Eduardo! A chamada soou mais forte do que ela havia imaginado. Ele se virou surpreendido, um brilho de esperança misturado à insegurança em seu olhar. Ana? Sua voz carregava um peso que não passava despercebido. Ela avançou alguns passos, o coração pulsando em um ritmo acelerado. Apenas queria saber se está tudo bem, começou, a sinceridade percorrendo cada palavra. Sei que o que você enfrenta é difícil, mas você não precisa passar por isso sozinho. Eduardo hesitou, e a dúvida dançava em seu olhar. É complicado. Meu pai é inflexível. Ele tem expectativas, as palavras escapavam, mas Ana percebeu que havia algo mais ali, um desejo oculto pela liberdade. Às vezes, precisamos sacudir as expectativas. Elas nos prendem. Eu também vivenciei isso, você só precisa se permitir sentir. E se o que você quer não está onde está, talvez seja a hora de reavaliar tudo isso, Ana respondeu, sentindo as cordas do seu próprio coração ressoando nas suas próprias experiências. Uma mudança. Ele ponderou, seus pensamentos parecendo fluir livremente agora. Uma luz estava acesa, um novo caminho poderia surgir naquele instante. Mas, antes que ele pudesse articular alguma resposta, o celular apitou de novo. A expressão de Eduardo se transformou, o peso do familiar retorno do pai o cercando como uma sombra. Desculpe, é urgente. Ele olhou para Ana, os olhos carregados de confusão. Eu não sei o que fazer. O tempo parecia fluir devagar. Ana sabia que a escolha estava nas mãos dele. Lembre-se, sua vida é sua, Eduardo. Você tem o poder de decidir o que fazer com ela. Ele a encarou por um longo momento, a indecisão desenhando seu rosto. E então ela não pôde deixar de sentir que algo iria mudar. Esse impulso, essa conexão que estava se formando, não poderia ser ignorado. Mas, e se ele não voltar? Um receio se instaurou. O silêncio entre eles era eletrizante, um convite ao desconhecido. Eu vou pensar sobre isso, disse ele finalmente, mas sem saber se voltaria. Sua voz estava carregada de incerteza, e com um último olhar, virou-se novamente. Ana respirou fundo. O que faria se essa oportunidade desaparecesse? E nesse momento, ao observar Eduardo se afastar, ela percebeu que a vida é feita de escolhas, mas nem sempre. Essas escolhas são fáceis. Enquanto voltava para dentro, a pergunta se enraizava em seu coração: eles realmente estariam dispostos a lutar pela felicidade que tanto desejavam, ou o peso do passado ainda seria maior? Ana se acomodou no sofá da sala, as vozes de Maria e Laura ecoando enquanto desenhavam. Elas cantavam uma música lúdica, uma sinfonia inocente que contrastava com a agitação que lhe pulsava por dentro. O lugar que antes parecia tranquilo agora pulsava de incerteza. As palavras de Eduardo ainda ressoavam em sua mente, como um eco distante que não a deixava em paz. Coração acelerado, ela olhou pela janela, como se esperando ver Eduardo voltar. A esperança e o medo dançavam uma valsa estranha dentro dela. O que fazer se ele não tivesse coragem? E se ele simplesmente se deixasse levar pelas exigências de seu pai? Aquelas perguntas a consumiam. Ana sabia que poderia ser apenas uma amiga, mas queria muito mais. A ausência de respostas deixava um vazio e ela se perguntou se deveria fazer algo para preencher isso. As crianças a puxaram de volta à realidade. Mamãe, vem brincar com a gente. Laura chamou, os olhinhos brilhando. Era um convite ao refúgio seguro das brincadeiras infantis, mas Ana hesitou. Um lado dela queria se perder na simplicidade daquele momento, enquanto o outro, mais sombrio, chamava para as incertezas da vida adulta que a esperavam. Vamos lá, então. Ela sorriu,
tentando abandonar as preocupações, pelo menos por um instante. Sentou-se no chão e começou a brincar com as meninas, fazendo um desenho diferente com elas no papel, uma grande árvore mágica onde todos os sonhos podem ser realizados. Mas mesmo ali, a alegria não era completa. A imagem de Eduardo ainda ocupava seu coração. Enquanto riam e desenhavam, uma ideia começou a brotar na mente de Ana. E se Eduardo pudesse ser parte da vida delas? Se ela pudesse mostrar a ele um mundo que ia além das obrigações e da pressão? Afinal, ela também sente que estava em busca de mais. Mais do que a rotina do dia a dia, mais do que as expectativas que os outros impõem. Era seu desejo ser livre. Claro que ele não poderia ser apenas uma parte do que deveria ser. Ele precisava realmente querer isso. Uma sirene soou pela rua, e Ana se perdeu em pensamentos. O que queria de verdade? Se fosse para ir até ele novamente, o que diria? As palavras vinham com dificuldade, como se estivesse tentando decifrar um mistério. Ao terminar a árvore com as filhas, Ana olhou para os desenhos e sorriu. Juntas, elas criaram um mundo de cor, um espaço onde tudo era possível. Um mundo que poderia ser o que quisessem, assim como ela e Eduardo poderiam criar o próprio futuro. Mas isso significava coragem, e Ana sabia que precisaria de mais do que apenas boas intenções, precisava também de ação. Finalmente, tomando uma decisão que parecia maturar há tempos, ela se levantou. Meninas, tenho que fazer algo. Volto já. Seu olhar era determinado. O que estava prestes a fazer poderia mudar não apenas sua vida, mas a de Eduardo também. A ideia de que um gesto pode transformar tudo deu força a seus músculos. Após dar as instruções às crianças, que estavam cada vez mais curiosas, Ana trocou a roupa e, respirando fundo, segurou firme a chave do carro. O caminho até a casa de Eduardo estava antenado com emoção e expectativa. O que ela diria? Como seria a resposta dele? Uma centelha de esperança iluminou seu coração enquanto ela ligava o carro. Mas ao chegar, viu Eduardo encostado na porta da casa, conversando com o pai. A tensão era palpável, uma batalha travada em silêncios e olhares. O momento de verdade que ela temera e desejara ao mesmo tempo. Ana apagou o motor e o coração disparou. E agora? Juntou coragem e saiu. Ele não poderia fugir. Ela estava ali. A mística árvore que haviam desenhado na brincadeira era agora um símbolo da possibilidade de um novo começo. Uma nova chance. Quando os olhares se cruzaram, ela soube que era o momento de agir. O que iria acontecer a seguir? O que Eduardo diria quando ela se aproximasse? Ana engoliu em seco, tentando organizar os pensamentos que se embaralhavam na mente. Eduardo estava tão perto, mas ao mesmo tempo parecia um abismo intransponível. O pai dele, sempre tão controlado e exigente, não ajudava. As palavras que ela ensaiou 1000 vezes estavam presas na garganta, como se o mundo tivesse parado apenas para aquele instante. Oi, Ana, Eduardo disse, quebrando o silêncio com uma timidez inesperada. Seu olhar estava preso entre a confusão e um tênue sorriso. Ele parecia hesitante, mas a presença dela na porta iluminava algo dentro dele, uma luz que ela precisava que brilhasse. Oi, Eduardo. Podemos conversar? Ana falou com a voz ligeiramente trêmula, mas cheia de determinação. O pai dele lançou um olhar fulminante, e o coração de Ana acelerou. Mas era o momento. Era hora de arriscar. Claro, vamos por ali. Ele gesticulou para o lado do jardim. Ana o seguiu, sentindo o peso da expectativa pairar no ar, como nuvens carregadas antes da chuva. Uma vez longe dos olhares críticos, Eduardo se virou. O que está acontecendo? Você parecia bem antes, e agora? Ela respirou fundo, a visão da grande árvore mágica que haviam criado ainda fresca em sua mente. Eu preciso que você saiba que existe um mundo além das expectativas. Estou aqui porque acredito que você pode ser mais do que o que seu pai diz que você deve ser. Tem sonhos? Tem desejos? Os olhos de Eduardo brilhavam, uma mistura de surpresa e confusão. Ana, isso é complicado. Meu pai, ele não aceita que eu pense diferente.
É como se eu estivesse preso. Isso não precisa ser assim, Ana falou, quase implorando. Você pode ser livre para escolher. Ninguém pode exigir que você viva uma vida que não é sua. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Eduardo olhou para o chão, perdido em pensamentos e sentimentos contraditórios. Ana sentiu a urgência do momento. Ela também estava lutando, entre seus medos e um desejo ardente de verdade. Às vezes, a escolha pode ser dolorosa, ele finalmente disse, mas eu não sei como mudar isso. Como eu posso simplesmente sair desse ciclo? Ana deu um passo à frente, seu coração batendo forte. Talvez comece com um pequeno gesto. Um primeiro passo. Vamos juntos. Eu posso te ajudar a mostrar um mundo diferente. Você não precisa fazer isso sozinho. Ele levantou os olhos, e por um momento, Ana viu uma faísca de esperança. O sorriso que ela procurava surgiu, mesmo que tímido. Você faria isso por mim? Claro que sim. Eu acredito em você, Ana respondeu, a certeza em sua voz crescendo. Mas antes que pudessem continuar, ouviram a voz forte do pai de Eduardo chamá-lo. Eduardo! Precisamos conversar agora. O rapaz hesitou, olhando para Ana e para a direção de onde vinha a voz. A expressão de desespero misturada com determinação fez seu coração disparar novamente. Eu vou, mas você não pode sair da minha mente agora. Eu preciso pensar. Ana acenou com a cabeça, a angústia crescendo no peito. Estarei aqui, Eduardo. Alguma coisa precisa mudar. Ele partiu apressado, mas Ana sentiu uma onda de emoções, de incerteza misturada com um sopro de esperança. A conexão estava ali, mas seria suficiente para quebrar as correntes que o prendiam? Com o peso do que tinha acabado de acontecer, Ana se afastou, perdida em sua própria turbulência de sentimentos. De alguma forma, o destino havia lhe dado uma chance, e agora ela precisava encontrar a coragem também dentro de si. Enquanto voltava para casa, não pôde deixar de se perguntar, Eduardo estaria disposto a lutar por si mesmo? E a pergunta ecoou em sua mente como um chamado desesperado para a aventura que estava apenas começando. Ana não conseguiu tirar Eduardo da cabeça. Cada volta que dava na quadra em direção à sua casa, era o sorriso dele que vinha à mente, misturado com a angustiante figura do pai implacável. A dúvida pesava sobre seus ombros, e ela se perguntava se tinha sido certa em oferecer apoio a ele. E se isso não fosse suficiente? Chegando em casa, Ana avistou sua mãe na cozinha, mexendo uma panela cheia de feijão. O cheiro estava irresistível, mas o que ela realmente desejava era um espaço seguro para deixar as emoções fluírem. Mãe, Ana chamou, segurando a respiração. A forma como sua mãe sempre a escutava lhe dava coragem. Você tem um tempo para conversar? A mulher virou-se, seus olhos brilhando com curiosidade e preocupação. Claro, filha. O que aconteceu? Ana puxou uma cadeira e se sentou à mesa, olhando para a mesa cheia de utensílios. É sobre o Eduardo. Enquanto Ana falava, sua voz se tornava cada vez mais firme e cheia de paixão. Ela contava sobre a conversa que tiveram, a luz que parecia brilhar nos olhos dele ao falar sobre seus sonhos e como ela sentia que poderia fazer a diferença. A mãe ouvia atentamente, seu rosto refletindo uma mistura de orgulho e apreensão. Você realmente acredita que pode ajudá-lo? Perguntou sua mãe, um brilho nos olhos. Isso é grande, Ana. Eu sei. Por isso estou tão assustada. E se eu falhar? E se ele nunca tiver coragem de lutar contra o que o prende? O desespero na voz de Ana a constrangia, como se ela estivesse transbordando. A vida é cheia de riscos, meu amor, sua mãe respondeu, suavemente. É assim que crescemos. Às vezes, as melhores coisas vêm quando nos permitimos sonhar mesmo quando isso nos deixa vulneráveis. As palavras de sua mãe ressoaram no coração de Ana. Não era sobre ter todas as respostas, mas sobre estar disposta a tentar. Uma pequena ideia começou a se formar em sua mente. E se ela estimulasse Eduardo não apenas a sonhar, mas a agir? Ela precisava de um plano. Ao longo da noite,
Enquanto a casa se enchia com a luz morna da cozinha, Ana rascunhou algumas ideias. E se organizasse um evento no colégio, algo que pudesse criar um espaço para que os alunos compartilhassem suas paixões? Talvez até mesmo músicas, danças e artes. Um festival onde cada um poderia ser quem realmente era, longe das expectativas de pais e sociedade. Então, um chamado interrompeu seus pensamentos, um convite dos antigos amigos da escola, que também se sentiam pressionados. Colaborando, poderiam criar uma onda de mudança. Na manhã seguinte, Ana acordou com um novo propósito. Com a energia pulsando em suas veias, ela decidiu que iria até Eduardo. Contaria sua ideia e o convidaria a se juntar a ela nessa jornada. Ele precisava saber que não estava sozinho. Assim que chegou à escola, o frio na barriga se intensificou. Seria difícil falar sobre seus planos, e ela não podia tirar Eduardo da cabeça. O lugar estava começando a vibrar com o movimento dos estudantes, mas Ana sentia que tudo dependia daquela conversa. Finalmente, avistou Eduardo sentado em um banco solitário. O coração de Ana acelerou. Antes que pudesse se aproximar, ela percebeu que a expressão dele não era apenas de reflexão, mas de dor. Algo havia mudado em Eduardo, e o pânico correu por seu corpo. O que poderia ter acontecido? Ana parou, prendendo a respiração. Ele olhou para ela, e um olhar de desespero cruzou seu rosto. Ana, eu não sei como te dizer isso, Eduardo começou, a voz trêmula. Minha decisão, tudo está prestes a mudar. Aquelas palavras cortaram a atmosfera entre eles. O que Eduardo estava prestes a revelar poderia ser a chave para a liberdade de ambos, ou o fim de qualquer esperança. Ana sentiu a adrenalina correr, o futuro se desenhando diante dela em um momento de incerteza. Eduardo, o que está acontecendo? A urgência do seu tom fez com que ele hesitasse. Ele tomou um fôlego, os olhos dele refletindo medo e a expectativa. Eu descobri algo sobre meu pai, algo que pode mudar tudo. E você precisa saber. O coração de Ana disparou. O que seria? Ela estaria pronta para o que vinha a seguir? Eduardo respirou fundo, como se cada palavra que fosse dizer carregasse o peso da sua vida inteira. A expectativa pulsava entre eles, e Ana estava tão ansiosa que mal conseguia mover os lábios. Passaram alguns segundos, mas pareceram horas. Meu pai, ele não é quem você pensa que é, começou Eduardo, a voz cheia de emoção. Na verdade, ele tem um segredo, algo que destrói tudo que eu acreditava sobre a nossa família. Ana sentiu um frio na barriga, a realidade começava a tomar forma em sua mente. Ela se inclina mais perto. O que você quer dizer? Ele hesitou, o olhar distante. Eu encontrei um documento, algo escondido em um antigo armário. Meu pai, ele está envolvido em negócios escusos. Coisas que podem colocar não apenas a nossa família em risco, mas também as pessoas ao nosso redor. Ana, eu não sei o que fazer com isso. Ele tem um poder incrível. Se isso se espalhar, ele pode fazer o que quiser. As palavras de Eduardo vieram tão rápidas que mal conseguiu apagá-las da mente. O medo de um futuro incerto pintava um quadro sombrio em sua mente. A confusão contagiou Ana, mas, ao mesmo tempo, uma chama de determinação acendeu no seu peito. Eduardo, isso não pode te definir. Você ainda tem uma escolha. Essa é a sua vida. E nós podemos lutar. Precisamos fazer algo a respeito. O olhar de Eduardo se iluminou por um instante, mas logo foi substituído pela sombra da dúvida. E se eu me meter em problemas? E se ele descobrir que eu sei? Não sou forte como você, Ana. Ana pode ver o desespero nos olhos dele e aquilo a machucava profundamente. O peso da situação parecia esmagar seus sonhos ainda novos. Eduardo, é exatamente por isso que não podemos ficar parados. Precisamos saber a verdade. Se vamos transformar nossas vidas, isso começa agora. Eduardo se afastou um pouco, como se quisesse se proteger. E se for pior? E se você se machucar? A determinação na voz de Ana não se abalou. Não posso simplesmente ficar esperando você decidir. Se existe uma chance, precisamos arriscar.
Você não está sozinho nessa. E eu não quero que você enfrente isso sem mim. A rebeldia de Ana a surpreendeu. Ela sempre foi a garota que seguia as regras, mas o que estava em jogo agora era mais do que qualquer expectativa ampla de um futuro seguro, era sobre lutar pela liberdade e pela verdade. As pálpebras de Eduardo tremeram ao se deparar com a paixão que cruzava os olhos de Ana. Ele a observou, hesitante, mas despertou uma pequena centelha de esperança que ele pensava ter perdido. Você realmente acredita que podemos fazer isso? A vulnerabilidade na voz dele tocou Ana profundamente. Sim. Respondeu ela, com firmeza. E eu não vou desistir de você. Vamos nos juntar aos outros, criar aquele festival e usar nossa voz. É nosso momento de brilhar e inspirar os outros. Após algumas respirações pesadas, Eduardo assentiu lentamente, permitindo que suas defesas começassem a se quebrar. Certo, vamos fazer isso. Mas precisamos agir rápido, não sei quanto tempo temos antes de descobrirem que eu sei. A adrenalina percorreu o corpo de Ana. Finalmente, eles começavam a se levantar contra as sombras, prontos para enfrentar a tempestade que se aproximava. Sentiram-se conectados de uma forma nova, como se fossem dois corpos em busca de um mesmo propósito. Então, um grupo de estudantes passou ao lado deles, discutindo sobre o festival, seus rostos iluminados pela excitação. Ana sentiu um frio na barriga quando percebeu que a mudança começava a se espalhar, cada gesto uma pequena revolução. Vamos nos encontrar mais tarde, Eduardo sugeriu, um brilho de determinação começando a se formar em sua expressão. Precisamos falar com mais pessoas. Sim. Respondeu Ana, seu coração pulsante de novas possibilidades. No entanto, uma sensação de inquietação ainda residia em seu interior. A verdade sobre o pai de Eduardo poderia ser a chave não apenas para seus caminhos, mas para muitos outros. Enquanto eles se movimentavam por entre os corredores da escola, uma dúvida permanecia no ar: as coisas poderiam realmente mudar, ou estavam apenas escavando um buraco mais profundo? O mundo deles estava prestes a ser virado de cabeça para baixo, e a pergunta pairava: estariam prontos para enfrentar a tempestade que estava prestes a se formar? Ana voltou para casa com a mente turbilhonando. Cada passo a levava mais fundo nas reflexões sobre o que acabará de aprender. O que significava lutar contra as sombras que ameaçavam se alastrar não só na vida de Eduardo, mas na dela também? Ao entrar, sentiu o aroma do café fresco invadir suas narinas. Sua mãe estava na cozinha, distraída com um programa qualquer na TV. Oi, filho. Como foi na escola? Ela perguntou, sem tirar os olhos da tela. Ana forçou um sorriso, enquanto as dúvidas a consumiam. Foi bom, mãe. A gente teve algumas ideias para o festival de primavera. Que bom! Fico feliz por você e seus amigos. A resposta da mãe soou mecânica. Ana sabia que ela estava presa em suas próprias batalhas, cuidando da casa e garantindo que nada faltasse, mas, apesar de tudo, um sentimento de insatisfação sempre pairava no ambiente. Enquanto zapeava os canais, algo dentro dela ressoou com uma verdade dolorosa. Mãe, você tem certeza que está feliz assim? Perguntou, buscando um espaço em meio ao barulho ao redor. A mulher hesitou, envolvendo as mãos em torno da xícara de café, os olhos perdidos em um ponto invisível. Ser feliz é relativo, Ana. Às vezes fazemos escolhas que nos trazem instabilidade, mas nos custam o sonho. As palavras da mãe ficaram ecoando na mente da jovem. Ser feliz. O que significava isso, realmente? A vida assegurada por seu trabalho e a expectativa de tudo que a sociedade espera versus a luta por um ideal que poderia ser tudo, menos previsível. Mais tarde, enquanto se arrumava, Ana decidiu que precisava agir. O festival poderia ser um divisor de águas, uma forma de unir a verdade e a coragem em um só movimento. Mas como? Eduardo e ela precisavam de mais pessoas dispostas a se juntar a eles. Eles precisavam formar uma equipe que entendesse a importância de se levantar contra as injustiças, mesmo aquelas sombrias que se aninhavam dentro de suas casas. Com isso em mente, Ana fez uma lista com os nomes de quem poderia se interessar, amigos que tinham paixões, desejos de mudança, ideias para quebrar padrões.
No dia seguinte, enquanto circulava pelos corredores da escola, começou a abordar os amigos. E aí, galera? Sei que estamos organizando algo bem legal para o festival, mas e se a gente usasse isso para falar sobre coisas que realmente importam? Seus olhos brilhavam com expectativa. Alguns demonstraram interesse, outros apenas fizeram careta. Ah, Ana, você sempre com essas ideias. Não dá para mudar o mundo numa festa, sabe? Um dos mais populares disparou, rindo. Mas Ana não se deixou abater. Seu coração pulsava forte com a ideia de um movimento poderoso. Mas se a gente não tentar, nunca vamos saber. E se o que fizermos conseguir ajudar outras pessoas? Eduardo escutava tudo de uma distância, observando a determinação de Ana. Ele sentia que, mesmo com o peso da verdade sobre seu pai, a voz dela o fortalecia. Quando ela finalmente se virou para ele, ele viu não só sua paixão, mas também a influência que ela poderia ter naqueles ao redor. Depois de algumas tentativas, a empolgação começou a se espalhar. Um grupo crescente começou a se formar ao redor de Ana. Afinal, o festival não seria apenas uma celebração, mas um grito de liberdade e verdade. À medida que os dias avançavam, Ana se sentia mais viva, mais confiante. Mas, ao mesmo tempo, uma ansiedade a consumia. Precisaria acelerar suas investigações sobre o pai de Eduardo. O que mais ele poderia esconder? Quando a escuridão da noite caiu, ela se sentou à mesa com seu laptop, os dedos inquietos no teclado. Mal sabia ela que, naquele exato instante, uma mensagem inesperada poderia mudar tudo. Uma notificação iluminou a tela. Era um remetente desconhecido. Seu coração disparou quando leu as primeiras palavras: "Você precisa saber da verdade sobre Eduardo." No momento em que a frase se formou na sua mente, um frio percorreu sua espinha. O que será que estava prestes a ser revelado? Ana não conseguia conter a ansiedade enquanto os dedos tremiam sobre o teclado. A mensagem ecoava em sua mente, como um sino alto em meio ao silêncio da noite: "Você precisa saber da verdade sobre Eduardo." Ela clicou rapidamente para abrir a mensagem, que trouxe uma avalanche de revelações. Alguém, anônimo, alertava sobre os negócios escusos do pai de Eduardo, mas não apenas isso. A raiz dos problemas estava diretamente ligada a práticas corruptas e fraudes que se estendiam muito além do que imaginava. Era algo maior, assustador. Ana sentiu um peso imenso no peito. Aquela informação poderia mudar tudo. Eduardo não apenas lutava contra as expectativas do pai, mas estava se afundando em um mundo de mentiras e enganos que poderia arrastá-lo para um abismo. A urgência de agir fez seu coração acelerar. Ela precisava encontrá-lo e contar tudo antes que fosse tarde demais. Com a determinação crescendo, Ana enviou uma mensagem para Eduardo pedindo que se encontrassem na praça. O olhar dele, apenas um dia antes, ainda estava fresco em sua memória. Era hora de mostrar a ele que ele não estava sozinho na luta. Quando chegou à praça, a ansiedade tomou conta de seu corpo. Maria e Laura estavam com ela, brincando, mas Ana mal prestou atenção nelas. Sua mente girava em torno da preocupação. O futuro de ambos, o destino de suas famílias estariam nas decisões que tomassem a partir daquele momento. Eduardo chegou alguns minutos depois, e Ana percebeu que algo estava diferente. O semblante dele estava sério, quase sombrio, e sua expressão era de quem trazia uma tempestade dentro de si. "Você me chamou?" perguntou ele, a voz trêmula, mas ao mesmo tempo carregada de uma expectativa contida. "A situação é mais grave do que pensávamos, Eduardo." Ana começou, sem rodeios. "Recebi uma mensagem que revela toda a verdade sobre seu pai e os projetos que ele está envolvido. Precisamos agir rápido." A expressão de Eduardo se apagou, e o medo escureceu seus olhos. "Do que você está falando? O que você descobriu?" Ana respirou fundo. "Ele está em negócios ilegais. E se você não tomar uma atitude, pode acabar sendo arrastado para isso. Precisamos fazer algo agora." A sinceridade de suas palavras encheu o ar de tensão. Eduardo pareceu absorver a informação lentamente, como se estivesse tentando juntar todas as peças de um quebra-cabeça. "Mas, e se ele descobrir que eu sei?"
O que vai acontecer comigo, com você? Ana deu um passo à frente, o coração pulsando forte. Eu não sei, mas o que sei é que é hora de você deixar essa vida para trás. Não podemos mais viver sob as regras que nos impuseram. Juntos, podemos lutar. Ele a observou, a hesitação visível em cada detalhe do seu rosto. Ana, eu não estou preparado para tudo isso. O que faço se tudo isso vier à tona? A coragem dela pulsava no ar. Você pode ser a mudança, Eduardo. Se nós apresentarmos esse festival, se reunirmos todos que estão dispostos a lutar, podemos criar um movimento. Você já começou a se levantar. Juntos, podemos ser mais fortes. Um brilho de esperança começou a renascer nos olhos dele. Mas a insegurança ainda estava lá, como uma sombra constante. E se isso der errado? E se eles se voltarem contra nós? O risco existe, mas a verdadeira liberdade vale a pena. Imagine um mundo onde você não cairá na armadilha das expectativas. Um mundo com esperança, lutas e mudanças. A paixão na voz de Ana ecoava na praça vazia, como um chamado à ação. Eduardo respirou fundo e olhou ao redor, como se finalmente tivesse despertado. Você está certa. Se não lutarmos, nunca saberemos. Vamos fazer isso! A determinação deles, agora, era palpável. Reconheceram que aquele festival poderia ser a partir do qual tudo mudaria. Mas as implicações eram grandes, e o medo ainda dançava ao redor deles. Uma batalha interna estava prestes a ser travada, e a maior luta de todas era a que envolvia as próprias almas. Ana tomou a mão de Eduardo, ambos unidos por um calor que emanava da bravura. Vamos convocar nossos amigos, partir para a luta e trazer a verdade à tona. Precisamos ser sinceros uns com os outros e com nós mesmos. Assim, começou uma nova jornada. A ideia do festival se transformou em um movimento coletivo. Eles passaram os dias organizando, conversando com outros alunos, alertando sobre a urgência de expor os problemas que existiam. A cada conversa, a cada encontro, mais vozes se uniam a eles, formando uma onda de esperança que crescia. Logo, a escola se encheu de cartazes, nomes foram colocados em uma lista de participantes, ideias fervilhavam e a comunidade começou a se unir. Juntos, eles preparavam não apenas um festival, mas um manifesto, um ato de coragem contra as sombras que ameaçavam seus sonhos. E na véspera do evento, Ana e Eduardo se encontraram sob a luz suave da lua. Era um momento íntimo, carregado de significado. Eles sabiam que, independentemente do que acontecesse, haviam encontrado força um no outro. Estamos prontos para enfrentar qualquer tempestade, Ana, afirmou Eduardo, sua voz mais firme agora. Sim, estamos. Juntos. O sorriso de Ana iluminou a noite, aquecendo seu coração. E no dia seguinte, eles se levantaram frente a uma multidão. Os habitantes da escola, alunos, pais e moradores da comunidade estavam ali para apoiar. A coragem de cada um deles se fundia em um só grito, desafiando o passado que os prendia. Eduardo falou sobre os segredos que escondiam, sobre como a verdade poderia libertá-los de vez. Fenômenos não são construídos em silêncios, e agora era um tempo de mudanças. As vozes de todos ressoavam com um eco poderoso. O vento soprou forte, em momentos de incerteza e medo. Mas a conexão que eles formaram não podia ser desfeita. Juntos, uniram forças, levantaram bandeiras de esperança, e a vida começou a mudar na zona norte do Rio de Janeiro. E naquele dia, a história de Ana e Eduardo não era apenas sobre eles, mas sobre um futuro muralhado de relacionamentos, liberdade e resistência. Eles tinham decidido que a verdadeira riqueza não vinha do dinheiro, mas da conexão que tinham, e, por fim, do amor que se formara em meio a desafios inimagináveis. A luta ainda estava longe de acabar, mas eles estavam prontos. Eles encontraram um ao outro, e isso foi mais do que o que podiam imaginar. O futuro estava em suas mãos e havia uma nova história para contar. E a mensagem que fica é simples: nunca subestime o poder de um gesto de amor e solidariedade. Quando nos unimos, lutas se transformam em vitórias. Agora, se você se emocionou e deseja não perder histórias exclusivas como essa, inscreva-se imediatamente no canal.
Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, por fim, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. A força de um verdadeiro fã de histórias emocionais é incomparável.